Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país, no extremo oriente da ilha. Como será que é a vida por lá? Conversando com alguns cubanos, ouvimos falar que aqui no lado oriente do país existem mais cubanos a favor da revolução do que lá no lado ocidental. Nos próximos dias vamos viajar por algumas cidades no outro lado da ilha para tentar verificar isso na prática. No episódio anterior, aprendemos que a Revolução Cubana começou aqui em Santiago, através do assalto ao quartel Moncada. Mas no vídeo de hoje vamos percorrer a cidade por dentro para ver como funciona o dia a dia no lado oriental de Cuba. A parte aqui parece que tem um colégio, molecada saindo aí da escola. Muita gente, aulada. Fidel Castro, ele era filho, na verdade, ilegítimo, né, que diziam naquela época, do pai, por parte do pai. Que o pai teve duas famílias e o Fidel era da segunda família. Ele nasceu em Birã, que também é aqui no Oriente, né, nessa parte aqui de Santiago de Cuba. Só que lá, como era uma cidade pequena, ele não tinha muita chance de desenvolver os estudos. Então o pai e a mãe dele, né, os pais biológicos, mandaram ele para cá para morar junto com uma professora e poder continuar os estudos. E aí dessa forma eles recebiam dinheiro, né, a professora recebia dinheiro para ficar com o Fidel e com o irmão dele, só que acabava não repassando, não comprando tanta comida para ele. Então foi uma época também que Fidel, dizem, né, nos livros, que ele passou um pouco de necessidade nessa época. E essa foi a casa que ele morou com a professora naquela época, em Santiago de Cuba. Mas hoje a casa tá fechada, não dá pra entrar nem nada não. Parece que chegou a ser um museu uma época, né? Mas tem muitas coisas em reforma, então tem algumas coisas fechadas. Então aqui é mais uma casinha mesmo pra pontuar. Ó, aqui a gente tem a antiga casa de Fidel e logo aqui na frente tem o Museu da Luta Clandestina. Esse aqui, ó. Acho que esse aqui vai dar pra gente entrar. Vamos lá ver um pouco. Recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia. Eres mi calma y mi... Aqui a gente consegue ver um pouquinho dos coquetel Molotov que eles utilizaram nas primeiras batalhas aí da Revolução Cubana aqui em Santiago. É garrafa de azeite de oliva, cara. Olha. Quem temos a nota de 200? Frank Paz. E aqui nessa parte do Oriente, Santiago de Cuba, se ouve falar mais dele, né? Muito mais. Porque nas outras partes acaba que fica meio... Fidel pega muita... Fidel e o Martí, principalmente. Pega muitas das atenções aqui. E atrás da mesma nota dele tem a Cidade Escolar 26 de Julho, que é o antigo quartel de Moncada, que a gente já mostrou pra vocês. Então a mesma nota. E aqui a gente consegue ver um pouco como é que era a estrutura do movimento 26 de julho aqui, ó, como é que era a organização. Então, tinha um coordenador de província, ó, ações de sabotagem. É por isso que o Frank Paz também é muito lembrado, né, por conta das suas ações. Mas aí tem a parte mais burocrática que pouco é lembrado, né? Quem trabalhava com a propaganda, quem trabalhava com a seleção obreira, finanças, teve outras pessoas também. E aqui nesses museus eles falam mais também sobre os outros personagens que ajudaram aqui o começo da Revolução nessa parte de Santiago de Cuba, né? Como unos brazos me mece tu amor cuando en ti siempre pienso y en mi mente tú estás también lo veo. Ó, esse daqui é o Passeio de Alameda, mas agora estamos perto do meio-dia aqui, então tá um calor danado, pouca gente na rua. Mira, vendo chocolate para ustedes, son ricos. Muy linda. Vale.
A Lana, se eu ficar dois segundos longe dela, os ombros já vai tudo em cima. Aqui de frente tem o que parece ser um restaurante ali. Vamos lá tomar uma cerveja gelada só pra matar o calor. Beber uma água gelada porque tá sinistro. Falaram pra gente que a parte do Oriente era mais calor que a Havana. Verdade, viu? Aqui tá sinistro. Tá mesmo. E tá tendo uma época de queimada também. Tá abafadão, sabe assim? Quando parece que você tá meio numa fumaça de uma nuvem quente. A situação aí do mar. Água viva aí. Tá que tá, bichinha. Tem um monte. Ó, uma aqui. Se a gente for mais, tem outra aqui, ó. Tá afim de uma queimadura aí? Segunda tentativa de tomar a cerveja, pedi uma cerveja nacional, me trouxe uma cerveja espanhola. É isso. E aí? A outra é melhor. A pracinha da cidade aqui do lado. Rolando. Isso é Ana Carolina? O que tá cantando? E imagina quantos primeiros beijos foram dados nessas pracinhas aqui, nesses banquinhos. E o tamanho daquela cadeira ali, hein? Nossa, vamos lá. Vamos tá um lá. cadeirão ali. Cadeirudo. Olha lá, mostra o tamanho da cadeira pra nós. Olha lá, pra ficar pequenininha. É enorme a cadeira. El cadeirão. Nem precisa baixar aqui. Aí, ó, agora sim achei uma cubana. Cristal, 200 pesos. Essa aqui é original de Cuba, pelo menos uma. Comprou na caixinha de isopor aqui na praça, né, amor? E aí? Gelada. Gelada? E aí? Não sei se é... Parece mais suave, não? Parece uma escolzinha, não? Não. É. A braminha. Garrafa verde de Heineken. Boa. Boa, gostei, ela é mais suave, parece. Cristal extra. Intensamente cubana. Olha, aqui tem aquele sinalzinho clássico aí das cidades, né? Cuba! Eu já tinha visto isso aqui em algumas fotos, mas eu nem sabia que era aqui em Santiago. Eu achava que era em Havana, não sei porquê. Mas olha, ó, esse é gigante. Cuba! Que alienta mi alma y me da razón. Aqui em Santiago tem uma coisa que não tem em Havana. Sabe o que que é? Ladeira. Ladeira das Brabas. Uma das, mas tem muita. Aqui bem diferente, mesmo estando no mar, né? Aqui tem mais serra. A gente vê umas serras ao redor da cidade e tem muita ladeira. Olá, buenas. Aqui é a mesinha, ó. Bom, chegou a hamburguesa aqui, 450 pesos. Bora comer. Opa. E aí temos o carro da Vandinha e depois o cinema aqui de Santiago de Cuba. De mi corazón.
daquela sacada ali que Fidel deu o seu primeiro discurso depois que todos os revolucionários desceram da Serra Maestra. E é por isso que esse é um dos lugares mais emblemáticos quando a gente pensa na Revolução Cubana e também em Santiago de Cuba, né? Desde aqui, uma vez que ele saiu da Serra Maestra, ele conseguiu juntar todo mundo para fazer um dos seus primeiros e longos discursos que aconteceram muito por aí. Caramba! Cheio de gente na praça. Vai ter um evento aí, sabe? Olha, essa aqui é uma das peatonais aí, Santiago de Cuba, que não passa carro, podemos caminhar de boa. Olha, aqui tá bem arrumadinho os prédios, ó, as fachadas, tudo no jeito. E ao redor aqui o que você mais vê? Loja de roupa, cafeteria, restaurante, algumas coisas de celular. Aí, ó, escola de inglês aqui, o curso de idiomas. Essa parte aqui vai vendo tudo aqui, ó. Ó, o 26 de julho aí. Ah, essa casa aqui, ela foi um botequim para auxiliar. Olha que da hora. Famoso Boteco Quartel. Assembleia Provincial do Poder de Santiago de Cuba. Ó, tem uma loja aqui toda restaurante em chinês. Chinesa e italiana. Chinesa e italiana. Ah, igual no Brasil não estuda tudo, por que não vai misturar aqui, né? Só fala japonês mais que chinês, mas tá tudo junto. Ó, tem um mural ali do outro lado. E gente passando. Cafeteria. Lana só com a cabecinha virando. Ó, sale sem sono. Salão del sono. Legal, tem esses detalhes aqui. Uma praça bem cubana. O que vai ter sempre ali, ó? Canhões. Tem alguns canhões aqui. E o bigodão mais famoso de Cuba, o José Martí, tá aqui também. Ó, essa parte aqui é o prédio mais alto aqui que eu vi aí agora em Santiago de Cuba. Eles são bem grandes, ó, tanto de gente lá, dá pra ver que é residencial. E esse aqui é aquele busão cheio de gente, ó, o busão caminhão. E as casinhas aqui já mudou um pouco o cenário, ó. Casa de madeira, visual um pouco diferente. Destruido no deja de palpitar, Mi amor es franco y fiel, no tiene frontera.
superar. Suas fotos com ele viajando, as amigas comentando. Brasil total. Ferro velho. Tem sertanejo em Cuba? É isso? Ó, a gente já tinha visto Caetano Veloso, Roberto Carlos. Música antiga brasileira tava muito, né? Aquela vez mais Jorge e Matheus. É, sertanejo é a primeira vez. Sertanejo é a primeira vez. Futebol de meio. Ó, aqui parece que tem outro cinema. Esse aqui até é mais chique. Cine Cuba. Primeiro contato com os apagões. Os apagões em Cuba. Andar de lanterna. Quando dá apagão na cidade, o único lugar que vai ter energia é no hotel aí que tem gerador. E o resto do povo, nós estamos aqui na praça, estava usando o Wi-Fi, ó. Todo mundo no breu. Nós estamos aqui preparados nas nossas lanterninhas. Liga a lanterna aí pra mostrar que você tá preparado, amor. O pessoal já tinha avisado já que ia dar apagão. É, o cara lá da casa falou, leva lanterna porque vai acabar a luz. Já sabia, já. Parece que é toda noite aqui no lado oriente, né? Aos poucos a gente vai entendendo como é que funcionam as coisas aqui. É, em Cuba, no outro lado. Ó, carro ali. Vamos no meio da praia, mas tá cheio de gente aqui. Já começou muita coisa nova, né? Então acho que é a primeira coisa que a gente pega aqui em Cuba. É. E a gente sabia que era frequente. E lá em Havana falaram que em Havana não costumava acontecer em tantos, né? Mais no centro, que era mais dosado, mas agora no interior vai ser muito mais. Mas é isso, família. Perto do centro de Santiago, decidimos entrar em uma loja MLC, uma das grandes lojas do governo, onde são oferecidos diversos produtos, em sua maioria importados, mas com algumas diferenças dos outros mercados. Aqui, tudo está em dólar. Dentro de uma tenda MLC, olha, tem muita coisa enlatada e aqui o preço já está todo em dólar, né? Todo o preço é em dólar. Então, ó, feijão enlatado, 1,83 dólares. Isso aqui também, a maioria é produto importado. Então, esse aqui que é o MLC, moeda livremente conversível. E o valor dela é pareado ao dólar. Para comprar aqui, você precisa de um cartão pré-pago, que pode ser conseguido nas casas de câmbio do governo. Ou se você for estrangeiro, usar o seu cartão de crédito internacional. De acordo com o site Infobay, um portal de notícias da Argentina, abre aspas, as lojas MLC começaram a operar em Cuba no final de 2019. Primeiro com ofertas de eletrodomésticos, ferragens e imóveis para captar os dólares que escapavam do país. As lojas MLC começaram a operar em Cuba no final de 2019. Primeiro com ofertas de eletrodomésticos, ferragens e imóveis, para captar os dólares que escapavam do país das pessoas que viajavam para países próximos para comprar mercadorias e depois revender no mercado informal. Em 2021 foi implantado um pacote de reformas econômicas conhecido como Ordem de Tarefas. Com isso, esses estabelecimentos ampliaram suas vendas para alimentos, roupas, calçados e outros itens, e depois se espalharam pelo país. Essa loja da MLC aqui parece estar faltando bastante coisas. Aí, ó, como tudo depende também um pouquinho de como você olha as coisas, né? Porque aqui, se você for ver, vai ter muita prateleira vazia. Mas, se você vem pra cá,
Prateleiras cheias. Então, tudo depende também do que você grava, né? Ó, cafezinho moído aí, 500 gramas, 7,30 dólares. Esse café aqui importado. Aqui tá 12,85 dólares, 13 dólares. E se você for olhar bem, você consegue ver de onde que é importado as paradas. Ó, esse aqui veio da Espanha, Valência. Mazorquitas de maíz. Deve ser tipo uma pasta de milho, talvez. Ó, o valor é quase 15 dólares o latão. E apesar de ter bastante coisa, você vê que a maioria é coisa enlatada mesmo, coisa produzida, não é esse tipo de comida que é feita para durar muito tempo, né? Vamos dar mais uma volta aqui para conhecer um pouco essa tenda MLC. Aqui tem uns produtos de limpeza também, ó, limpa vidro, 7,67 dólares. Shampoozinho aqui, 8,80 3CM, que é dos dólares. Muito bom. É muito bom esse? Muito bom. Mas o também é caro, mas acho que não chega a ser tanto. Não chega a bater 9 dólares, mas não? É caro. Bom, pelo que eu me lembro, esse daqui é bem de boa qualidade, cara. Bom, se tem uma coisa que eu não entendo na vida é de shampoo. E essa parte aqui é mais de coisa em geral também, ó. Carrinho de cortar grama, bebedouro, ar-condicionado, fogão. Aqui tem de tudo, ó. Fiz um armazém mesmo. Ó, churrasqueira grillzinha aqui, ó, 75 dólares. Essa daqui é 96. Ah, essa aqui faz tipo uma chapinha também. Essa aqui tem a chapinha, que ela não tem. Elétrica, né? Não tenho a menor ideia quanto custa um bagulho assim no Brasil. Sem noção nenhuma. Funcionários políticos a gente acha nas hospedagens aqui, ó, 382 dólares. Isso eu acho que é caro isso aqui. Acho que é mais barato no Brasil. E aqui em Cuba precisa, viu? Porque o calor. Ó, vamos ver as TVs aqui. TVzinha. Essa aqui tem um tamanho médio, acho que tem umas 32 polegadas. 364 dólares. Essa outra parte aqui é a área de congelados. Mas ó, essa aqui parece que tá tudo vazio assim. Não dá pra ver, parece que não tem muita coisa. Nem no mercado importado. Isso aí é o que? É óleo? Azeite de oliva. 16 dólares. Nossa, velho, que isso? É o Didi de novo. Acho que esse Didi aqui é da Espanha. Vamos ver de onde que é. Cadê? Ó, Valência. Azeite espanhol, pô. Se chega no Brasil isso aí, vai ser o olho da cara também. Não, mas O negócio é ter algum azeite daqui, não. A gente conversou com uma senhora e falaram que eles ganham 1 litro por mês do governo. Não ganham não, mas eles têm direito a comprar por um preço subsidiado todo mês 1 litro, só que é 1 litro por mês, né? Então às vezes pra uma família... É pouco. Um litro é foda. E no caso é óleo, não sei nem se é azeite, né? Esse aqui é azeite de oliva. Acho que é mais óleo. Apesar de parecer uma opção interessante, porque oferece uma variedade de itens que não se encontra facilmente nas lojas tradicionais do governo, as lojas MLC dividem opiniões. Porque na prática, a grande maioria dos cubanos vive recebendo em pesos e não em dólares. De acordo com Grama, o jornal do Partido Comunista Cubano, abre aspas. Em 2020, os custos do bloqueio ultrapassaram 5 bilhões de dólares. Nesse contexto, foi aprovada a abertura da rede de lojas MLC, com o objetivo de responder à procura solvente de um segmento de mercado e assim captar os dólares que saem do país e redirecioná-los para o desenvolvimento da economia. Conversando com um cubano que vive mais para o Oriente, em Baracoa, ele me disse que alguns produtores de cacau e banana hoje em dia recebem parte do seu salário em MLC. E assim também podem comprar nessas lojas. Mas reconheceu que o acesso a elas ainda é mais limitado e direcionado para cubanos que recebem remessas do exterior, cubanos que trabalham com turismo e os turistas que vêm visitar o país. Enquanto Cuba luta para driblar o bloqueio dos Estados Unidos, o país acaba criando mais classes sociais e aparentemente vai perdendo uma das lutas que a revolução sempre pregou, a justiça social.
Ó, aqui do lado tem uns prédios residencial aqui, ó, que dá até pra ver como é que é um pouco dessa estrutura aqui, ó, meio que soviética, meio que Coab, sei lá, é um pouco dos dois, ó. Vai ter umas vizinhanças, as galinhas aí, ó. Ajeitadinho os prédios aqui. Eis que chegamos na Praça da Revolução aqui de Santiago. Vamos ver de perto agora. Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas y movimiento. Essa estátua que está aqui na praça principal da Praça da Revolução é o Antônio Maceu. Ele fazia parte do exército dos Mambis, que era um exército que estava lutando pelas independências de Cuba, República Dominicana e Filipinas. E Mambi, inclusive, significa em Bantu, que é o negro que debandou. Então ele era como se fosse contra, né, o que estava acontecendo com os espanhóis, a colonização. Então ele fazia parte desse exército pela independência de Cuba. Ele e toda a família dele, a mãe, o pai, os irmãos. Então a família Maceu foi tida, né, é tida aqui em Santiago de Cuba principalmente como heróis da pátria, né, porque eles ajudaram na independência cubana. Ay, 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 a la sierra. Como dice el coro, muévete mami ahora, muévete, muévete. Mais uma vez a gente não deu sorte. A gente chegou aqui no memorial, né, que tá aqui na Praça da Revolução, e aqui também tem um museu. Só que justamente no dia de hoje eles estão fechados para fazer a limpeza. E mais um lugar aí que a gente não vai conseguir entrar aqui em Santiago de Cuba. Só vamos ver de fora, infelizmente. Ritmo y mi sabor. Muévete mami ahora, muévete, muévete. Sin tus caderas no puedo. Ok. Ó, temos a foto aqui. Aqui. Quem foi Juan Almeida? Juan Almeida foi um dos líderes revolucionários, na verdade ele era de Havana, que foi onde ele conheceu Fidel, e veio aqui para Santiago de Cuba para fazer o assalto de Moncada, também foi pego junto com Fidel, foi pro México também, veio com grama no iate junto com Fidel, e ele é tido como um dos líderes imprescindíveis da Revolução. E é muito curioso porque antes de vir pra cá a gente não tinha ouvido falar dele ainda, mas aqui, principalmente em Santiago de Cuba, tem muito monumento em homenagem a ele, né? Ele já até ficou se questionando, né? Ele era um dos poucos líderes que a gente viu que era um homem negro. E depois também que teve a Revolução, ele continuou como sendo uma pessoa comum, uma pessoa normal. Então falam que durante os anos 70, 60, 80, ele ficava nas ruas conversando com as pessoas nas praças e tomando um cafezinho, e fumando charuto. Então como ele era meio que não se tornou um líder, digamos assim, depois da Revolução, ele era uma pessoa mais comum, parece que ele não é tão lembrado na história. Mas ele foi imprescindível, ele salvou muitas pessoas durante, né, os combates, tudo. Fala até que ele salvou o Che em um combate que teve aqui na Serra Maestra, aqui perto, e foi quando ele disse: "Aqui não se rinde nadie". Então foi uma frase muito emblemática dele, né, que virou também como se fosse um lema, né, na Revolução. Vou fazer uma mágica pra vocês aqui, gente. Posso fazer uma mágica pra vocês? Aqui é o quê? Uma caixinha de óculos. Só que... Virou caixa de charuto agora. Virou caixa de charuto. E detalhe, esse daqui não é o charuto caro, que você paga $10 cada um. A gente fez uma amizade com as pessoas na casa que nós estamos ficando, e a gente falou que queria comprar charuto, mas pra gente fumar, não era pra vender lá fora, não era pra dar de presente pra ninguém, era só alguns pra gente experimentar mesmo. Eles falaram: vamos fazer a gente compra pra vocês, que é o preço cubano. Cada um saiu por 50 pesos. É. Nem R$2. Que é o charuto do mais barateza. É, mais baratezas. Charuto do não povo. Vai ser a qualidade que fazem pra exportar, mas é o que as pessoas fumam aqui, é o que a gente quer o que eles consomem, né? 95, quase 100% desses charutos premiados, Coíba, Montecristo, esses charutos que custam tipo o olho da cara no Brasil, ou qualquer lugar aí do mundo,
ele é exportado, né? Se você quer ter uma ideia de quanto custa um coíba no Brasil, bota na busca aí, ó. Charuto coíba, esse aqui é o nome. Esse é um dos mais vendidos cubanos, né? Mas assim, os cubanos ainda vão fumar charuto. E qual que eles vão fumar? Esses charutos aqui. Agora vamos fumar finalmente o primeiro charuto cubano dessa viagem. Ay, muévete, mami, ahora. Muévete, ay, muévete. Dice, muévete, mami, ahora. Muévete, muévete. Bueno, señores, señores, en el tren anda Dori. Tercero de Manigua. Ajá. E essa daqui é a Mariana Grajales, como vocês podem ver ali, Madre de los Naceus. Mas ela também é tida aqui como Madre de la Pátria Cubana, que é a mãe da pátria cubana. Porque ela lutou junto com o exército dos Mambises pela independência de Cuba. Então ela cuidava das feridas deles, cosia as roupas, né, costurava as roupas que estavam maltratadas. Ela transportava armas, como mulher, não suspeitavam tanto delas, né? Então elas, as noras dela também transportavam armas, transportavam remédios pro exército Mambises. E aqui está uma homenagem a ela, inclusive ali, ó, tem a imagem dela resgatando o filho, o Antônio Maceu, no meio de um combate que teve lá pela independência de Cuba. Então aí é uma primeira estátua, na verdade, de mulher que a gente está vendo em Cuba, que é La Madre de la Pátria Cubana. Estou aqui na casa de família, né? Já estamos fumando um charutinho na cadeira de balanço. Cultura cubana. E olha só o que a gente achou. Aí eu perguntei, ela falou, tem cerveja isso aqui? Eu falei, mas de onde que é a cerveja? Ela falou, Holanda. Eu falei, Holanda? Traz aí pra ver. Holândia. Aí, tipo, é quase um jogo aqui, né? Por conta do embargo, as coisas que são importadas tem que dar várias voltas, né? Aí eu fui ver de onde que vem essa cerveja aqui. Olha só, Nova Zelândia. Meu Deus, imagina o que essa cerveja teve que rodar pra vir aqui. Um brinde pra Nova Zelândia. Uma das partes mais interessantes de se hospedar na casa de um cubano são as conversas que acabam rolando no café da manhã e no final da tarde. Em uma dessas tardes, trocando ideia com o Sebastián, pedi a permissão para tirar a câmera e registrar um pouco da nossa prosa aqui pro canal no YouTube. Mío se hace. Yo, referente a política, soy un poco extremista. Vaya, yo soy pobre, mi familia, todo es pobre, todo mi papá, a pesar, mis padres, a pesar de que eran semi-analfabetos, buscaron que nosotros estudiáramos. Sus hijos estudiaron, somos 5 y estudiaron. Tenemos que agradecerle, cada cual piensa como, bueno, sabemos la situación que estamos pasando, pero yo me siento agradecido en parte de eso, del servicio de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos, que han estudiado, que han hecho, otros 2 sí llegaron, se graduaron, son profesionales. Nosotros vamos a salir de este problema que tenemos ahora. Es una inflación que por regular casi todos los países del mundo, en estos momentos Estados Unidos tiene su inflación en estos momentos, y todos los países, hay que salir inteligentemente, tendremos que salir de ello. Pero Cuba tiene muchos amigos, tenemos muchos amigos que nos están apoyando. É, família, nova fase do rolê. Nova fase. Seguinte, vocês estão acompanhando aí a nossa websérie, os dois juntinhos, papapá. Mas aí a gente tinha uma ideia que a gente queria fazer mesmo. Sim. Aqui, que é viajar separado aqui em Cuba. Até porque o próximo destino, que eu não vou falar qual, é um lugar que eu queria muito ir. Mas eu não faço tanta questão. E é muito longe. É muito longe. É um rolezão. Eu vou ter que ir lá pro extremo do Oriente mesmo, então a gente decidiu separar um tempo até pra gente sentir um pouco a vibe de viajar sozinho. Quem acompanha o canal aqui no tempo já tá acostumado. Já sabe que a gente viaja separado às vezes, então não vai ser nenhuma surpresa. Mas a diferença é que dessa vez eu também vou gravar. Parte da minha viagem sozinha. Então, essa vai ser a novidade. Dessa parte tô... Não, você gravou no Caminho da Luz. Quem não viu o documentário do Caminho da Luz, eu vou deixar um card aqui, que é o filme que a gente caminhou 200 km a pé aí,
200 não, 192 km a pé no interior de Minas Gerais até o Pico da Bandeira. Sim. Mas o que vai acontecer? A gente vai dividir, né? Então a Lana vai com uma câmera, eu vou ficar com outras câmeras aqui, a gente vai gravar separado por um tempo, vamos viajar separados para ter duas visões. Então a gente vai... cidades? Duas cidades distintas, eu vou para um lado, a Lana vai para o outro e depois a gente vai se encontrar, tá? Pode ficar tranquilo, não terminou, não aconteceu nada. Quem conhece aqui o canal sabe que a gente faz isso direto, mas vai ser legal, vai ser uma dinâmica nova para os próximos vídeos. Então se você não quer perder essa saga, é simples, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e continua acompanhando a nossa empreitada. E desejo sorte nessa gravação sozinha. Vai conseguir, Vai conseguir. Vai dar certo. Bom que vai ter, ó, o vídeo dela, que ela vai gravar e editar. Então vai ter toda a leitura total da Lana. Eu quero só ir lá e postar. Eu descobri que nessa região aqui tem um museu arqueológico e também parece que é um cemitério indígena aqui dessa região aqui do povo taíno, né? Então, vou tentar encontrar aqui pra ver como que é esse lugar de perto. E parece que dá pra ir andando aqui da cidade, né? Então, seguimos caminhando aí à procura. Yeah, baby.